Plágio é uma conversa a dois com um convidado. Todas as semanas, Bruno Lemos e Filipe Gomes juntam-se a um convidado para plagiar os podcasts que gostam. É mais do que um debate, é menos do que uma entrevista. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, todas as opiniões interessam. É um debate em que nunca ninguém perde, porque todos têm razão. Ouça e subscreva o podcast nas plataformas habituais. É um bocadinho por aí, mas vocês fazem parte do meu rebanho, portanto, vocês estão entre os meus 35 mil paroquianos favoritos. Não, mas o Lemos é uma ovelha tresmalhada. Epá, mas isso é a opção dele. Mas sou ovelha. Exatamente, ou seja, a minha opção é olhar por ele como ovelha e como tal, não é? Pá, se ele não quer, pronto, tudo bem, não é? Então, se calhar, estas conversas são mesmo assim, vão fluir, se calhar dávamos início e mantém-se a conversa, o espírito, a lógica é a mesma. Sim. É assim, e como não está ninguém a ver, é muito mais fácil. Olha, boa noite então, boa noite a quem nos está a ouvir, boa noite a todos. Boa noite nesta sexta-feira santa, e nada melhor que ter a companhia do pároco da nossa igreja para celebrar também este dia e esta época religiosa, a Páscoa, não é? E a própria relação da igreja com o nosso dia-a-dia, portanto, esse é um dos principais temas de que vamos hoje aqui falar. Vamos estar então à conversa com o senhor padre ou com o Patrício Oliveira? É a minha primeira dúvida. O Patrício. Não vale. Eu só estou a perguntar isto porque eu já lhe pedi amizade no Facebook e nunca me aceitou. Por isso é que eu não sei se... Não conheci. Pá. Querem que eu saia? Agora já é o Patrício. Porque eu me confesso que eu devo ter, pá, se calhar 400 pedidos por aceitar. Porque sou preguiçoso de criar aquela questão das... Aliás, faço, mas não faço sempre, que é... Aceito uma pessoa que não conheço, porque percebo que é aqui da paróquia, assim, mas aquelas pessoas também não têm que ver a minha vida, e também não sou uma vedeta para ter 2 Facebooks, não é? O público e o privado. Eu devia trabalhar com as definições de privacidade, mas depois tenho mais que fazer, não é? Pronto, é por aí. Mas eu já vou tratar disso no fim da conversa. Pronto. Está bem. Fica prometido. Olha, boa noite, Filipe. Desta vez não me esqueci de cumprimentar, da outra vez tu ralhaste comigo, bem? Eu não te fiz o cumprimento formal. Boa noite, Bruno Lemos. É sempre um prazer ver-te a partir do pavilhão de caça. De picassinos, atenção que há aí pessoas que estão a ficar preocupadas para nós andarmos a misturar picassinos com a comeira. Pá. Mas não era da bruxa, não sei o que é das bruxas? Da bruxa? Perto da Fonte das Bruxas. Pois. Ele costuma lá ir passear à Fonte das Bruxas. É o passeio higiênico agora ao domingo, né? Não se pode ir a mais lado nenhum. Pois, é bem. Filipe, achas que podíamos aproveitar para pedir uma benção a este programa, ao Plágio? Não se perdia nada, quer dizer, e de facto temos a pessoa indicada para o fazer. Sim, por mim pode ser, porque isto das bênçãos, elas funcionam, quer dizer, isto é como uma boa faca de cozinha, não é? Se não souberem trabalhar com ela, não vale a pena. Pronto, eu dou-vos a bênção, mas isto depois não é, aliás, não é como a bruxa, não é? A bênção depende da nossa utilização e não é uma coisa automática, embora isso não esteja muito claro na cabeça de muito cristão, nem muito católico, mas pronto, são assuntos lá mais para a frente, se calhar. Pronto. Mas sim, fica prometida a bênção aqui para o Plágio. Pode dar jeito. Ó Filipe, já agora... Olha, mas é assim, para já é uma bênção termos o Padre Patrício connosco, não é? Por si só já o é, não é? Por si só já o é. Ele está a ruborizar um bocadinho. Não, é uma benção eu estar aqui vivo, porque a coisa teve complicado o ano passado. É uma benção. Mas podemos mesmo pegar por aí, ou seja, está a fazer quase um ano, não é? Que o Patrício sofreu um acidente de uma forma grave, ou bastante grave. É um acidente doméstico, né? Acidente considerado doméstico. Não, foi profissional. Trabalho. Foi trabalho. Foi trabalho, foi em contexto de trabalho. Foi trabalho. E ainda te recordas do início da pandemia, ou isto foi tipo ir a um cinema e chegar atrasado ao cinema e não ver a primeira parte do cinema? Não, da pandemia lembro, eu só perdi uma semana, essa perdi mesmo. Mas da pandemia, sim, aliás, está agora a fazer um ano, justamente começámos a fazer, a embarcar neste esquema digital, portanto, fez esta semana um ano que começámos a transmitir as primeiras Eucaristias a partir aqui de casa, pronto.
sem saber muito bem como, embora houvesse já alguma questão técnica, aqui com o microfone e tal, e portanto estas preocupações já vinham um bocadinho daí, mas era muito caseiro, sim, e isso lembro-me bem. Depois do acidente só perdi ali a semana em que estive ali no hotel em Coimbra, que é como eu chamo ao chuc, né? E pronto. E o resto está ali uns dias assim um bocadinho nublados, mas o resto já passou. Está recuperado. Está. Já agora faço aqui uma pequena também apresentação aqui do nosso convidado, portanto já dissemos que era o nosso pároco da nossa igreja paroquial da Marinha Grande, portanto Patrício Alexandre Lopes Oliveira, portanto um rapaz novo, aliás é o nosso convidado mais novo, não é? Penso eu, é a primeira... Sim, exatamente. Tinha sido tudo malta na casa dos 50, acho eu, portanto, e desta vez, portanto nascido na Graça de 1985, é hoje, portanto, e desde 21 de setembro de 2019, o pároco da Igreja Paroquial da Marinha, embora já está o Patrício está connosco há mais tempo, não é? Como vigário. Desde 2012, sim. Esta diferença entre pároco e vigário tem alguma coisa a ver com o conto do vigário ou não? Quer dizer, não posso dizer, não é? Não posso dizer assim, não queria entrar nesses segredos. Não, a diferença, quer dizer, tem uma diferença, pronto, sim, tem uma questão de responsabilidade, pronto, mas também depois depende do padre com que trabalhamos. No meu caso, com o padre Armindo, não havia, a única diferença é uma questão local, portanto, eventualmente se fosse preciso ir preso, quem vai preso é o padre Armindo, não é? Pronto. E agora, mas na prática, nós partilhamos a responsabilidade, ele comigo e eu agora com o padre Rui também, portanto, na prática nós partilhamos a responsabilidade de igual para igual. Mas, sim, claro, há coisas fiscais no banco e assim, a responsabilidade última é minha. Portanto, como dizia um colega meu, isto é muito simples. Nós aqui, as coisas são decididas a dois. Em caso de empate, quem manda sou eu. Exatamente. É um bocadinho por aí. É uma espécie da relação do árbitro com o fiscal de linha. É isso. Mas pronto. Pensei que fosse marido e mulher também. Em caso não, seja em caso for, sim, a mulher ganha sempre. Pois, poderia ser, mas exatamente, aí o pároco seria a esposa, não é? Aí o pároco seria a esposa, pronto. Dizem, pronto, dizem, pelo que eu vejo. Mas sim, mas tem por aí, portanto, a nível pastoral, por exemplo, não é necessário que eu autorize o padre Rui a fazer o que quer que seja, portanto, ele tem, não é preciso, se vier um padre de fora, isto são coisas mais técnicas, mas um padre de fora que vem, porque isto é uma questão de tem a ver com o direito canónico, não é? Tem a ver com o direito canónico, mas portanto, foi-lhe agora o termo, se vier um colega meu fazer um casamento, eu tenho que o autorizar. Mas tem a ver com a jurisdição, não é? Jurisdição, exatamente. A jurisdição é minha, o Dom António confia na jurisdição da Marinha Grande para este trabalho. Mas, de facto, por exemplo, para fazer um casamento ou um batismo, o Rui tem a mesma jurisdição. Só questões práticas de finanças e assim, essa coisa, esta malta dos contabilistas, vocês sabem que isto, pronto, é pessoal. Não é? E então aí a assinatura última será sempre minha, portanto é por aí. Mas na prática não, na prática é um mano a mano e de outra maneira seria bastante difícil, muito complicado. Patrícia vem da Vila de Caixarias, em Orém, portanto... Sim. Ali mesmo à beira da linha do norte, como diz, a ver passar o foguete e a cantar os vagões dos comboios de mercadorias. É verdade. Quando eles eram grandes, eles agora passam e são carruagenzinhas pequeninas, não? Não, mas eu lembro-me de contar 40 e 50 vagões. Pois. E agora já não. Agora também já passo muito pouco tempo por lá, já não vejo tanto. Mas antes eram muito compridos. Eu tinha uma tia que era lá a guarda. Aliás, a minha tia ainda acho que é a última da linha do Norte, porque há uns tempos fizeram uma reportagem, não sei se lembram de ver sobre isso. Eu tenho ideia de ter visto, sim. Era a minha tia ali na zona de Santarém, e nós ao domingo à tarde eu achava muita graça ir para lá, e eles passavam, agora já não se usa. O lobby dos camionistas deu cabo daquilo tudo. Patrícia foi aluno da Escola Profissional de Orém, na área de gestão. Sim. Diz que teve um pezinho ali quase como rock. Esteve. Ainda passei pelo Banco Espírito Santo, a coisa esteve ali assim, taco a taco, e depois meteu-se ao seminário. Sim. Mas ainda bem que isso não aconteceu, porque contabilistas ou auditores, temos aqui e já é suficiente. Mais que suficiente. E o padre Rui também é contabilista, ainda paga as cotas, portanto ainda é contabilista certificado, sim. Nunca sabe quando é que é preciso.
Mas... Dá sempre jeito de ter um contabilista certificado para fazer o IRS ao amigo, não é? Mas a verdade é que de rock é mais a música rock que é uma das paixões do Patrício. Como é que isso... Aliás, basta olhar para o microfone aí à frente, não é? Pois o microfone e a guitarra não se vê que está dentro da caixa, que a sala é um bocadinho úmida e estão guardadas. Mas sim, foi... Onde é que veio esse amor eterno? Eu devo dizer que, quer dizer, pois é uma coisa mais ou menos recente, portanto, eu até nem sou aquela malta que quando era adolescente tinha aquelas coisas da música e tal, não era por aí. Mas achava alguma graça e alguma coisa. A gente aqui pode dizer que ninguém ralha comigo agora. Né? Agora já não podem fazer queixas ao pároco, que é uma coisa que mudou radicalmente. Mas eu tenho assim um especial gosto até por um certo punk. Gosto daquele ritmo. Vocês sabem aquela coisa, sim. Ramones e não sei o quê. Pá, eu tinha umas ganas por aquilo. Acho graça, pronto. E hoje, se estivesse assim um bocado deprimido, às vezes ainda vou buscar um bocado daquilo para puxar pelo coração. E depois 4 acordes, aquilo não gostará. Exatamente. Mas eu gosto daquele ritmo, sabe? Daquela peitada. Da malha, exatamente. Pronto, é uma pancada que eu tenho, porque cada um tem as suas, eu tenho várias. E depois, pronto, e entretanto havia coisas, sei lá, eu gostava imenso do Slash, não sei o quê, achava um piadão aquilo. E quando fui para o seminário, uma das propostas era justamente aprendermos a tocar guitarra, assim, ensinar-me a fazer os acordes, que eu não tenho propriamente teoria musical, nem coisa que o valha. Sei fazer os acordes e agora acompanho, mas pronto, há ali assim aquela coisa, e eu brincava muito no seminário até com aquilo que eu brincava, que era com o rock litúrgico. Isto a gente um dia há de fazer rock litúrgico. Mas isto era brincadeira, claro. Depois começámos a ver algumas coisas até do Brasil. No Brasil até tem músicas sertanejas. Missas sertanejas. E o padre aparece com aquele chapéu de cowboy e tudo. E na altura até fizemos uma montagem com um amigo nosso, metemos-lhe a fotografia dele e chamámos-lhe o Diácono Gilberto e a missa sertaneja, né? E via-se assim, para nós, uma guitarra elétrica na missa, e os brasileiros víamos um padre com estola e guitarra elétrica, não é? Animando a liturgia, não é? E eu brincava muito com aquilo, até que depois, uns anos mais tarde, eu comecei a ver aquilo que os ingleses chamam a música de louvor, worship, modern worship, não é? E de facto descobri que é quase um género musical próprio, com uma qualidade muito simpática, que pode passar perfeitamente na nossa rádio. Há uns tempos até fui surpreendido por uns noivos que escolheram, é a nossa banda favorita, que é um grupo destes, de louvor, que fazem música muito boa mesmo, muito simples, portanto é muito orlhuda, ouve-se e repete, não é música complexa de todo, mas depois é muito bem instrumentalizada e fica muito bem, que é uns tipos que são os House Fires e fazem uma coisa assim acústica e tal, assim, tipo aqui como no Bruno, não é? Assim, com aqueles cenários todos bonitos e tal, e aquilo fica muito bem. E eu comecei a olhar para aquilo e pensei, eu queria isto. Então começámos a traduzir. Portanto, basicamente o que fazemos, e temos uma bandazinha aqui na paróquia que faz um bocadinho essa... E então a partir daí comecei a tentar desenvolver para conseguir fazer aquilo que imaginava. Pronto. Se precisarem de uma banda para fazer a primeira parte, os bandalhos estão disponíveis. A nós fazemos primeiras partes. Pois, nós vamos ter que passar um patamar ou dois acima para merecermos. Pois. Realmente... Já agora fica a sugestão, que fica já no início, que ainda na passada sexta-feira, não foi? Fizeram em direto da Igreja Paroquial um concerto... Orante, exatamente. Portanto, quem quiser pode ir ao Facebook da paróquia e assistir ao concerto orante. Ainda está lá. É um esquema que nós não estamos muito habituados no contexto católico, não muito por cá, embora já se vá fazendo, e há fulanos a fazê-lo muito bem no ambiente católico, mas os protestantes fazem isto muito bem e é algo que de facto mexe muito com as pessoas e tem tido um feedback muito, muito positivo. Muito mesmo. E as igrejas evangélicas fazem isso à pasada, não é? Mas porque é o coração diríamos, da liturgia deles. É a música, é a participação, portanto, é a palavra, portanto, andam por ali, não é? E nós criámos uma coisa mais formal, pronto, é mais por aí. E agora percebi que podemos fazer tudo. Filipe, eu estou-te a ver aqui muito entendido na coisa, tenho que fazer uma pergunta, não é? Quase tipo declaração de interesses. Há pessoas que a sexta-feira santa só é santa porque é sempre feriado à sexta-feira, nunca é ao sábado nem ao domingo, por isso é que é santo, não é? No teu caso já vi que não, portanto, ou seja, qual é a tua participação aqui
na igreja ou na vida da igreja. Tem que haver uma declaração de interesse, porque senão, quer dizer, as pessoas pensam que tu tiveste um percurso ao contrário, que tu estás primeiro no seminário e depois acabaste por ir para a contabilidade. Quer dizer, começam a desconfiar. Não, eu sou católico, obviamente. Obviamente não, eu sou católico. E, portanto, não tenho nenhuma participação ativa em nenhum movimento da igreja, presentemente não tenho. Fez parte também da minha educação a passagem pelos escuteiros, que também, de certa forma, é um movimento, o Corpo Nacional de Escutas, que também é um movimento que pertence à igreja, e, portanto, e também por uma questão de que fui educado na religião católica, e, portanto, mas a gente já fala disso. Era boa uma declaração de interesse, senão as pessoas ficavam na dúvida. Olha, acabaste por experimentar o seminário, então, não é? Ou seja, esta expressão é engraçada, porque a sensação que dá, ou que nós temos, visto de fora, é que um padre chega a padre por vocação, não é? Portanto, mas uma vocação para quem está de fora, uma vocação que aparece muito mais cedo do que aquela vocação de ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser arquiteto, não é? Ou seja, e aqui não, aqui aparentemente a vocação aparece quase como um curso que podia ter sido outra área e neste caso foi este. É assim que a coisa acontece ou... Pois, sim, e hoje cada vez mais, pronto, ou seja, chamo-lhe agora as vocações tardias, não é? Embora eu, a esse respeito, devo dizer, nunca pensei em ser padre durante a minha infância e a minha adolescência. Eu era um miúdo normal. Era um miúdo normal. mas sim, sabem que antigamente, pronto, os seminários, e por exemplo aqui no nosso contexto em Leiria, o seminário de Leiria era a melhor escola de Leiria. Ponto. Escola, portanto, a partir do 5º ano, o que é aquilo que nós fazemos o 5º ano e o secundário, portanto. E muita gente ia para lá justamente porque era uma boa escola e portanto, iam para o seminário. Quer dizer, a gente hoje associa o seminário aos padres, mas até há uns anos atrás era o seminário menor. Portanto, os pais metiam lá os meninos a estudar. Era uma excelente escola, de facto, era. E portanto, a parte da opção vocacional vem mais tarde, não é? A minha foi um bocadinho por aí, sobretudo ali no secundário. Pronto, eu tinha ali aquela coisa, a gente quer mudar o mundo, não é? Claro. E o que é que a gente vai fazer? Eu tive muitos problemas. Já no 9º ano foi uma dor de cabeça, porque eu não sabia o que queria, pronto, que é perfeitamente normal. É normal, não é? E não sabia. A minha mãe até dizia que me havia de mandar para o colégio militar. Depois vi uma reportagem e percebeu quanto é que se gastava em fardas e desistiu da ideia. Mas portanto, eu até fui para a profissional porque nem tinha assim grandes ideias de faculdade e tal, até mas estava um bocado... a sair de casa e ir para a universidade, não sei o quê, pronto. E fui para a profissional, onde fui muito feliz e onde gostei de estar, porque era uma excelente escola, muito pequenina. Nós éramos 150. E, portanto, era uma escola quase alternativa e, de facto, foi uma experiência muito boa. E então, quando chegou ali à parte do 12º ano, esta coisa de o que é que eu vou fazer da minha vida, não é? Quer dizer, a gente quer sempre marcar coisas da adolescência, não é? Pronto. E na altura, curiosamente, a Marinha Grande tinha trocado de padre. E o padre que aqui estava foi para lá, o padre Sérgio, foi para Caxarias. E foi a primeira vez que eu percebi que também havia padres novos. Que eu só conhecia padres já com alguma idade, não é? Repara bem, o padre Sérgio foi para Caxarias depois de ter estado na Marinha. Foi ele que me casou e que batizou o meu primeiro filho. Pronto. É por aí. E eu, aquilo, ou seja, e às vezes somos um bocado injustos, porque temos esta coisa, os padres novos e não sei o quê. Eu conheço padres velhos, com o respeito e o carinho da palavra, que são muito mais novos que a maior parte dos padres novos que nós temos agora. E nós tínhamos um padre extraordinário. Eu lembro do padre Manuel Ferreira, que era um homem por quem eu tinha um fascínio e uma admiração tremenda. Eu lembro-me de o ver chorar na homilia. Ele emocionava-se com aquilo que dizia, portanto, e era um homem reto, um homem espetacular, que tinha um jeito tremendo, que era uma coisa que eu invejo muito, tinha um jeito tremendo para pedir dinheiro às pessoas. O pessoal ria-se, as pessoas estavam com um gosto. Ele construiu 5 igrejas de raiz. 5 igrejas de raiz na nossa diocese, por onde passou, pronto. Agora, quando o Sérgio mudou para lá, eu percebi, afinal, aquilo que eu via no Padre Manuel, também dá para mim. E aquilo bateu-me, não vale a pena estar-vos a dizer que foi bonito e tal. Não foi, aquilo bateu-me. Eu andei mesmo ali a bater mal, nem dormia, nem nada, andava ali assim um bocado estressado com a vida, e só descansei quando pensei, vou experimentar o seminário. Porque também tinha aquela ideia de, eu vou para o seminário e tenho que ser padre, não é?
Pá, eu não, eu tinha curiosidade, pronto, lá fui falar com o Sérgio, que ficou logo todo vermelho, todo entusiasmado, mas foi muito educado, não empurrou para nada, apresentou-me o seminário e eu percebi que podia, de facto, experimentar. Portanto, e ganhei coragem para dizer em casa que, epá, olha, não sei se é mesmo aquilo que quero, não sei se quero a faculdade, se quero ir trabalhar, porque a possibilidade de trabalho na altura era muito, muito fácil, a nossa taxa de emprego era muito fácil, não era como agora. E de facto, propunha-se o ano propedêutico. Era uma experiência, que não conta academicamente, mas vim para o seminário de Leiria, ali, pronto, criar um bocadinho essa ligação, porque já não havia praticamente, não há seminário de nono, não é? E, portanto, já não há este trabalhar dos miúdos. Pronto, e depois, ao fim do ano, percebi que estava muito enganado, que afinal ser padre era muito diferente do que eu imaginava, mas não no sentido mau. Portanto, a gente vai alargando horizontes, não é? E percebi que sim, que era bastante diferente do que eu imaginava, mas que valia a pena começar. E então aí sim, aí depois já fui para o seminário de Coimbra, que era onde os nossos colegas, onde os nossos ministros estudavam. Eu fui o último, portanto depois já mudaram todos para Lisboa. E foi por aí, pronto. E de facto, ao longo destes anos, ainda hoje continua a acontecer. Eu hoje continuo a ter a mesma experiência. Que ser padre é muito diferente do que eu imaginava, mas continua a valer a pena. Isso é bom. Mas um padre também se irrita, não é, Patrício? Aproveitamos para entrar aqui no nosso programa. Vocês me dão licença, eu até estou frio. Eu acho que há uma coisa engraçada, é que o Patrício está, já ouvi dizer isto carrada de vezes, ele tem mau feitio. Não sou eu, é ele. Ele diz ele próprio. Eu diríamos ambos, né? Ambos os dois. Patrício, deixa-me fazer aqui então a introdução da tua irritação. Portanto, a irritação tem a ver com uma expressão, que me parece que é uma expressão, ou uma bandeira, que é a culpa é sempre do ou da Presidente de Câmara. Ou seja, é sempre, seja o que for, a culpa é da Presidente de Câmara. Eu, apesar de ter uma relação muito boa com a Câmara e com os anteriores também, por motivos profissionais, eu gosto muito de me descolar destas coisas. Eu, desde que vi o Padre Armindo ser acusado de ter conotações políticas, porque o Evangelho falava das ovelhas à esquerda, dos cabritos à esquerda, das ovelhas à direita, isto é bíblico, tem 2000 anos, não é? E então acusar o homem, pronto. Mas aqui na Marinha Grande, de facto, com todo o respeito que tenho pela Marinha, e tenho muito, eu acredito que eu já me sinto mais à vontade na Marinha Grande do que em Caxarias, estranhamente. Mas há aqui um espírito que de facto concretiza muito, aqui, atenção, não só aqui, mas aqui na Marinha concretiza-se muito com essa expressão. Eu às vezes gosto de acompanhar também para tentar medir um bocadinho a cidade, porque afinal de contas é a minha responsabilidade. Estes grupos de Facebook e não sei o quê, qualquer coisa que acontecer, há um buraco na estrada, a culpa é da Marinha Grande, é da Presidente. No outro dia até havia uma discussão tremenda e eu achei aquilo ridículo porque era ali, aqui na Imagran, penso eu, Imagran. Aquilo é privado. O estacionamento aquilo é privado. E as pessoas quando é que a Câmara faz alguma coisa, não sei o quê, a Imagran é privada, o estacionamento é privado, aquilo é tudo privado. E a Presidente da Câmara é chamada ali porquê? E as pessoas continuam a dizer, pois aquilo é privado. Não, mas a Câmara tem que fazer alguma coisa. E eu olho para aquilo e de facto eu lembro sempre da canção dos de Olinda, vão sem mim que eu vou lá ter, não é? E às vezes aqui na paróquia isto acontece, ou seja, toda a gente gosta de ter muito bem, toda a gente gosta de ter tudo bem feitinho, não é? Mas alguém que faça, não é? E eu chegar-me à frente, nem sempre, nem muito fácil. Portanto, a gente tira a chuta para cá e eu acho triste, não é? Irrita. É uma irritação. Filipe, então, afinal, a culpa é de quem? Se não é da Presidente de Câmara, é de quem? Dos vereadores? Eu acho que a culpa, no fundo, acaba por ser um bocado de todos, é um bocado transversal, porque, em boa verdade, esta coisa da desresponsabilização existe em todo lado. Os políticos responsabilizam-se muitas vezes daquilo que não fazem, sobretudo, até mais às vezes por omissão do que propriamente por ação. E nós, se calhar, também não somos exigentes com eles da forma como deveríamos ser. E, por outro lado, também temos um bocado esta coisa de mandar sempre as culpas para os outros, não é? Quer dizer, isto é sempre mais fácil do que assumirmos as nossas responsabilidades. Por regra, temos direitos, deveres e obrigações, já é assim um bocadinho mais complicado. Portanto, mas eu percebo a irritação do Patrício, eu percebo. Filipe, então, mas assim passávamos para a tua irritação. Diz-me uma coisa, há pouco estava a levantar aqui um bocadinho o véu da coisa,
Eu não te quero irritar já, mas eu sei que tu és católico, és escoteiro, um menino de cor, portanto, tu tens um perfil de menino de cor. Sim. A minha dúvida é se és católico praticante ou não praticante. Mas precisamente a minha irritação. Pois é, assim, eu acho isso tão absurdo que não faz sentido nenhum. Quer dizer, vamos lá ver, o catolicismo é uma religião e só adera à religião quem quer, obviamente, quer dizer, não é propriamente um rótulo, nem é. E portanto, isso para mim faz um bocado de confusão. Isso é a mesma coisa que eu vou dar aqui vários exemplos. Eu sou vegetariano, mas não sou praticante. Não, então eu gosto de comer um leitãozinho na bairrada, mas sou vegetariano. Pronto, então. Ou então não, eu sou muito tolerante, e não sou racista, mas a minha filha casar com um negro, isso é que não. Pronto, quer dizer, vamos lá ver, o ser cristão é ter um modelo de vida e é tentar ir por esse caminho. Quer dizer, o que é? Não, eu pago as cotas, sou sócio, mas não vou aos bailes. Isso não faz sentido nenhum. É um bocadinho como ao ginásio. É uma coisa que me irrita. Porque assim, eu acho que há aqui alguma confusão e às vezes as pessoas, se calhar, misturam aqui um bocado as coisas. Nós temos uma cultura de raízes judaico-cristã e, portanto, os nossos valores, os nossos princípios, que são mais ou menos culturais, têm origem nessa tradição judaico-cristã. E durante muitos anos, de facto, Portugal foi um país maioritariamente de católicos e, portanto, toda a gente, ou quase toda a gente, e porque éramos um meio, havia muitos meios rurais e, portanto, portanto, havia muita gente que, de facto, era católica. Bem ou mal, praticante ou não praticante, mas era católica. Era quase automático. Até ficava mal não batizar. Exatamente, e depois, à medida que as coisas foram... Que a própria Igreja separou do Estado, e bem, porque essa confusão também entre Igreja e Estado é outra coisa que não é mau para o Estado e é mau para a Igreja. E a determinada altura eu acho que as pessoas passaram talvez por uma questão de que seja mais, pareça melhor as pessoas dizerem não, eu sou católico, mas não sou praticante. Não sei se... Mas para mim não faz qualquer sentido. É uma irritação que eu tenho e não faz qualquer sentido isso. Assumindo isto, que não há católicos não praticantes, portanto pode haver pouco praticantes ou mal praticantes. Lá, deixa-me dizer, exatamente, deixa-me só dizer aqui uma coisa. O facto, eu digo que sou católico, não quer dizer que eu seja um bom católico. Isso é outra coisa. Agora, o dizer que não se é praticante ou que se é praticante, é evidente que eu tento ser um bom católico. Agora, obviamente, a maior parte das vezes não consigo ser, não é? E se calhar também seja por isso que eu sou católico. Porque, ao contrário, porque as pessoas dizem, então aquele anda lá e devia ser melhor que os outros. É verdade. Mas se calhar também sou católico precisamente por reconhecer que tenho que ser melhor e tenho que seguir alguns modelos. Que há muito trabalho a fazer. Exatamente. Se calhar já estás no outro patamar, não é? Imagina se eles não fossem lá. Porque a expressão é os que lá vão são os piores. Que eu acho uma coisa extraordinária, porque eu tenho cerca de 2.000 pessoas, ou 1.500, 2.000, assim, assiduamente à missa antes do Covid, não é? E uma pessoa dizer, os que lá vão são os piores. Esta pessoa conhece não só os que vêm, como os outros todos. Este pessoal trabalha todo na estatística, não é? E eu tinha um colega que dizia, olha, imagina que eles não iam lá, ainda eram piores, não é? E a raiz é justamente esta, é a gente reconhecer que não somos, não é? Mas queremos ser, e escolhemos esta maneira para o deixar de ser, ou para tentar melhorar, não é? Pronto, dentro do possível. Eu vou tentar perceber onde é que me encaixa aqui, né? Ainda não percebo onde é que me encaixa. Olha, passávamos então para o pelouro. O Patrício traz-nos aqui um pelouro novo. Portanto, este pelouro normalmente não é distribuído nos vereadores quando assumem as suas funções, mas nós vamos criá-lo de propósito para atribuir ao Patrício. Portanto, para a variação, escolheste o pelouro da paciência. É uma especialidade de um pároco ou é apenas a necessidade ou uma defesa pessoal? É uma necessidade, porque de facto, pronto, eu trabalho com pessoas, mas embora às vezes o trabalho se reduza um bocado a questões burocráticas, mas agora como tenho um vigário e um estagiário, dá para partilhar um bocadinho, não é? Mas eu digo porque é uma coisa que aliás, isto se calhar, olha, conjuga-se tudo muito bem. Conjuga-se não só com as irritações, não é? E com o tal do sermos católicos. Eu ouço muito esta expressão quando dizem, o Sr. Padre tem que ter paciência.
Tenho que ter paciência, sobretudo quando me irrito, não é? Irrito-me com o quê? Irrito-me com coisas parvas. Isso é um defeito. Eu não faço terapia oficialmente, mas felizmente tenho algumas pessoas com quem vou conversando, e tenho uma psicóloga amiga com quem converso muito isto. Vocês chegarem ao pé de mim e disserem assim: Padre Patrício, eu acabei de trair a minha esposa com 20 mulheres ao mesmo tempo. Bruno, senta-te aqui e vamos conversar. Não era para partilhar isto aqui, as confissões não se partilham. Não, isto não é para confissão, não é? Mas irrita-me, e às vezes perco um bocadinho a paciência quando acontece uma coisa do tipo: há uma celebração, há uma festa qualquer da catequese, reunimos, fizemos um esquema, está tudo no esquema, está tudo ali, o esquema está tudo aqui, tuca. E faltam 5 minutos e vem alguém: Padre Patrício, isto assim, como é que vai ser? E a pessoa tem a folha na mão. E a gente diz assim: leia aqui, se faz favor. Pois, a apresentação, fulano tal diz assim. Pronto, então onde é que está a dúvida? Pois, o Sr. Padre tem que ter paciência. Pronto, ou seja, o Sr. Padre tem que ter paciência como? Significa o quê? O Sr. Padre tem que ter paciência porque as coisas estão mal feitas. Nós somos às vezes, não damos o salto a tal responsabilidade que devíamos, porque estava tudo preparado, e vamos ter consigo porque é mais fácil, e portanto colocamos a responsabilidade toda em cima de si. E se correr mal, tanto melhor, não é? Porque assim a culpa foi do padre. Não é? E então, eu digo isto porquê? Porque quando as pessoas dizem: tem que ter paciência, é como aquele que dizia, era um padre que dizia aquelas tatuagens de só Deus é que me julgará. E então o padre dizia assim, a tradução para português, ou penso que em inglês, ele era inglês, a tradução para inglês corrente é: eu sei que sou um ordinário, não é? E que estou mal, e que ando-me à vida, e estou-me a lixar, não é? E portanto dizemos estas coisas, e eu gosto muito porque de facto são situações em que é preciso termos paciência, compaixão, e que é uma coisa também extraordinária eu ser capaz de me pôr no vosso lugar, não é? O Filipe fez não sei o quê. Ok, tudo bem, foi mal, mas porquê é que o Filipe fez aquilo, não é? E tenho aprendido e tenho feito um esforço muito grande em ser capaz disto. Mas quando me dizem para eu ter paciência, é justamente para tentar desculpar a coisa, sem emendar, não é? E não, porque esta coisa do ser católico não é um preceito, não é um clube. É pagar as cotas. É que o pessoal já nem as cotas paga, as contas estão mal, não é? Portanto, isto é um conjunto de pessoas que de facto quer fazer um caminho de crescimento pessoal. Se depois conseguimos melhor ou pior, claro, por isso é que o Filipe diz que se calhar não é o católico bom que é, ou que seria expectável, ou que gostaria de ser, não é? Mas estamos todos nisto. Agora, tenha lá paciência e tal, pronto, faça, desculpe. A gente desculpa, mas temos que... Vamos tentar emendar, vamos tentar responsabilizar, vamos partilhar para bem de tudo, não é? E, portanto, eu acho que esta paciência era muito precisa, aliada à compaixão, que é uma coisa que hoje em dia não há. Não é? A gente vê a facilidade com que se buzina no trânsito, não é? E depois, às vezes, lá está, irritamos e não sei o quê, e depois quando ultrapassamos, é um velhote que vai ali completamente perdido e tal, e portanto... E eu devo dizer que, por experiência própria, deve ser os 35 anos, vocês já devem saber o que é isto, não é? Portanto, eu estou lá a chegar agora... esta coisa de, porque é que aquela pessoa fez isto, não é? Mesmo que tenha sido uma atrocidade, não é? Mesmo que tenha sido uma atrocidade. Porque por trás de muitas destas coisas que às vezes nos irritam, não é? E por isso é que digo, é profissional meu, eu tenho que fazer este trabalho, por detrás de muito disparate e de muita coisa má, são histórias de sofrimento. Sérios, não é? Sérios. E de facto, se a gente não se consegue pôr daquele lado e ter a tal paciência, mas não é para o desculpar, é para o resgatar do buraco onde ele se enfiou, não é? Pronto, é por aí. Filipe, tu nunca poderias abraçar um pelouro destes, não tinhas hipótese nenhuma. Não, eu acho que quanto mais velho tu, pior tu. Olha, isso era mais ou menos como alguém ter o pelouro da saúde e a única experiência que teve foi estar na fila de espera do centro de saúde. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Não, mas era o que o Patrício estava a dizer, quer dizer, isto... Eu acho que a melhor maneira de uma pessoa mostrar realmente se é um bom ou mau cristão é o exemplo que dá. E muitas vezes passa por aí. Por isso é que às vezes também... Por isso é que eu reconheço as minhas fragilidades e cada um de nós, se calhar, também as reconhece. Mas eu acho que no dia em que disserem assim, não, este fulano é um exemplo. Mas é um exemplo porquê? É nessa altura que eu estarei provavelmente a ser um bom cristão, não é? Agora...
epá, isto da paciência de facto é complicado. É complicado, pá, é complicado. Eu devo reconhecer que aí falho um bocado. Parece quase uma confissão. Olha, mas se calhar tu também deixas aqui uma deixa fantástica para o teu pelouro, porque provavelmente querias falar também aqui no exemplo. Sim, não sei se é nesta perspectiva, mas tu... Sim, também. Tu trazes para aqui o pelouro nabeiro. A minha dúvida era se era o pelouro nabeiro na perspectiva de nabo ou se era alguma condecoração, tipo a condecoração na Marinha Grande do nabeiro. Não, tem a ver com esta questão do exemplo, não é? Exatamente, tem a ver com isso e tem a ver agora com a história dos 90 anos do Comendador Rui Nabeiro, que transformou uma pequena cidade do interior, não sei se é cidade ou vila. Acho que é vila, maior, acho que é vila. Sim, é possível que seja vila. Transformou aquilo num case study, não é? No fundo, quer dizer, é um sítio onde as pessoas vivem acima da média da maior parte daquelas zonas da raia, não é? Do interior, em que têm emprego, têm... Isto porquê? Porque, precisamente, o Comendador Rui Nabeiro percebeu que a responsabilidade social não se esgota na criação do emprego. Vai muito para além disso, vai criar condições e propiciar condições aos trabalhadores e, sobretudo, partilhar a riqueza. Opa, eu acho que isso falta muito. Nós vivemos numa cidade muito industrializada, onde também já houve um bocado esta coisa da responsabilidade social que se repartia noutro tipo de coisas que eram oferecidas aos trabalhadores, como, por exemplo, eu recordo-me que havia creches em algumas fábricas, os refeitórios, as cantinas, havia sítios, eu lembro-me, por exemplo, havia uma cooperativa de consumo, uma espécie de uma cooperativa, penso que era na produtora, salvo erro. Havia três. Sim, no Santos Barosa também. Havia Santos Barosa, havia na Ivima e havia na produtora. Os alimentares, mercearias, pelo menos três, a preços mais razoáveis. Nós aqui, Paredes Meias, e o Patrício também conhece essa realidade, a Vila da Maceira, que cresceu a partir da fábrica de cimentos e que era exemplar em termos de condições, e eu até por razões familiares, o meu sogro nasceu na Maceira e, portanto, cresceu lá, e ele próprio diz, quer dizer, tinham condições excepcionais, não é? Embora hoje também se valorize, da parte dos trabalhadores, às vezes valoriza-se um bocado mais o salário e não se valorizam outro tipo de coisas. Mas, de qualquer maneira, eu aqui, neste pelouro, era sobretudo a questão da responsabilidade social da indústria que nós temos e que cada vez se vai perdendo menos, e que eu penso aqui, como vereador, se calhar podia ter algum papel importante, porque eu até dou um exemplo de uma coisa que já aconteceu aqui na Marinha e que eu penso que se calhar podia ser também um bocadinho por aí, que é na perspectiva daquilo que as empresas pedem ao município para fazer, como por exemplo agora, portanto, onde eram as antigas instalações da Ivima, que foram recuperadas pela Barbosa e Almeida, a Câmara pediu como contrapartida que fossem dadas salas que agora estão, nomeadamente... Mantivesse a linha e a estrutura mantivesse a traça original do edifício, e que depois as salas que lá estavam eram salas que foram entregues a algumas associações, nomeadamente funciona lá neste momento a Recolha do Sangue, portanto, da Associação que faz a recolha do sangue cá na Marinha, dos dadores benévolos, e, portanto, isto se calhar às vezes também, de forma a obter mais essa responsabilidade por parte das empresas, se calhar aqui este pelouro podia dar alguma ajuda, ou seja, pedindo contrapartidas, vocês querem construir não sei o quê, ok, nós não queremos que vocês paguem taxas, mas queremos que vocês, por exemplo, contribuam para a formação de atletas, ou para o desporto, ou para a cultura, e, portanto, esta responsabilidade social que eu vejo com o Comendador Rui Nabeiro e que gostava que fosse replicada aqui na Marinha. Mas isto é um sonho. Claro. Patrício, estes empresários são considerados um bom samaritano para a Igreja e têm uma relação, ou seja, normalmente... Não faço mais uma pergunta que isso vai correr mal. Normalmente estes empresários têm uma relação com a Igreja, para além da relação que possam ter pessoal, portanto, ou seja, tendo em conta a figura e aquilo que representam nas suas cidades,
depois transportam esta relação para a igreja ou não? Na perspectiva de apoiar também os projetos das igrejas, por exemplo. Bruno, desculpa lá, as pessoas, para serem boas, não têm que ser necessariamente católicas nem que acreditar em Deus. Há muita gente boa, não é? Há aí muito ateu bom. Mas até nesta perspectiva, sabendo que a igreja é responsável por alguns projetos de apoio social e que estas pessoas têm alguma autonomia, têm alguma capacidade de intervir e de ajudar, independentemente da sua religião, podem se aproximar da igreja nessa perspectiva. Era isso que eu... Não, e se calhar também por culpa nossa, porque se calhar também não procuramos, não é? Eu sei que, por exemplo, algumas comissões de festas são excelentes nisso. Eu confesso que aqui há uns tempos até achei que andavam a lavar dinheiro. É verdade, porque houve em alguns sítios há uns anos atrás. A bola é grande, até o Santos desconfia. Sim, havia coisas do tipo, porque assim, hoje em dia, fiscalmente, a nível da empresa, não há vantagens, creio eu, mas a nível pessoal, de facto, a ajuda financeira à paróquia é um bom incentivo. Então, o que é que acontecia? Acontecia que vocês, por exemplo, Patrício, eu dou-te aqui 50 euros, não é? E tu dás-me um recibo de 100 ou de 150. Pronto. Né? E isso infelizmente aconteceu. Eu tive aí uma comissão de festas, os recibos de facto vinham 50, 100, 150, 100, 150. Justamente porque achei que não é normal, não é? 100, 150, 100, 150, até fui procurar saber se nos outros anos também era assim normal. E percebi o quê? Percebi que a malta que estava na comissão de festas era amiga do círculo deste pessoal, dos empresários e tal, e quando são interpelados, ajudaram, mas para a festa, não é? Ajudaram para a festa e depois até se gastou, assim, valor, não foram os bandalhos que lá foram. Penso que os bandalhos também não cobram 15 mil euros para tocar durante uma hora. Não. Não anda muito longe, mas... Até mais longe. A ajuda aí, nesse sentido, de facto, a ajuda ali para a festa, sim. Agora, se calhar a culpa também é nossa e nós até estamos a pensar ganhar coragem, porque temos um bocadinho de vergonha também, não é? Também chegámos a um ponto de ter um bocadinho de vergonha de pedir, porque à partida, lá está, a partida isto era contributo, era normal as pessoas contribuírem naturalmente, agora na Páscoa, nos Santos, no Folar, na Cóngora, que se falava, pronto. E nós temos um bocadinho desta coisa de andar a pedir dinheiro, não é? E de facto deixou-se fazer, foi caindo um bocadinho, e se calhar porque também não vamos. A nível social, de facto, nós temos, nomeadamente a Conferência de São Vicente de Paulo, e não há, e se calhar nós devíamos ser capazes de fazer. Eu estava a dizer que este ano estamos a completar 50 anos da Igreja Paroquial, e estamos a precisar de criar ali melhorar algumas coisas, nomeadamente a questão rústica, e assim que está a ficar difícil, e as pessoas começam a ter muita dificuldade em perceber o que se passa, em ouvir, e portanto, se a gente vai a uma missa e não percebe o que é dito, não entende, e queríamos aproveitar justamente esse balanço, mas agora temos uma desculpa, olha, vamos fazer 50 anos, vamos assinalar aqui um marco da cidade e tal, mas nós perdemos um bocadinho essa ideia, e as pessoas também, lá está a história do católico participante, ou praticante, não é? Foi caindo assim um bocadinho, portanto, claro que durante muito tempo também era dito que o católico, o cristão normal, o católico era a base da pirâmide, não é? Porque a igreja era vista como um sistema piramidal, não é? E portanto, no cima estava o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, alguns, não é? Alguns, que era só aqueles coisas e tal, e depois no fim estava o povo, e o povo só servia para abrir a carteira, e portanto eu acho que tentámos desvincular-nos desta ideia, e então fomos parar à outra ponta, não é? Que foi à ponta de já não termos vergonha de pedir, não é? E portanto, de facto, o que é que acontece? Acontece que, de facto, muitas vezes, e eu tenho pensado muito nisto, a nossa preocupação financeira muitas vezes passa por pagar as contas operacionais. E nem sequer há espaço para ideias de iniciativa social. Por exemplo, aqui a Conferência de São Vicente de Paulo é apoiada pela paróquia. Eles trabalham aqui no meu quintal, em parte da casa paroquial. Portanto, eu partilho a internet com eles, pagámos a despesa da luz durante muito tempo, porque é tudo aqui ligado à casa, até que depois ficou incomportável porque tinham imensas arcas e assim, e era apoiada porque os ofertórios que eram feitos nos funerais, e que aqui na Marinha Grande são 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 por semana, e fazia-se o ofertório e esse dinheiro é todo canalizado para lá. Estamos acima da média ou abaixo da média? Fiquei na dúvida. Muito acima. Muito acima? Em termos de percentagem, abaixo.
Morre-se muito mais em Caxarias do que aqui. Em termos, mas a gente, eu meço isto em idas ao cemitério, não é? Eu não vale, Okay. o meu pároco de Caxarias tem se calhar uma porcentagem, eu aqui são 3%, são 300 funerais por ano, tanto, em 35 mil habitantes, não é? O meu prior, se fizesse 100 numa terra de 2 mil pessoas, era horrível, não é? Portanto, em porcentagem ele ganha, mas a gente mede isto em idas ao cemitério, e eu por ano vou lá quase 300 vezes, não é? Isso somos dois, não é? Não dá, portanto, estão por cima. Isto é uma curiosidade um bocadinho à parte, mas tenho que aproveitar aqui que falou nas festas. Costuma ser que o fim de semana das festas da igreja chove sempre. Aliás, já ninguém marca eventos nesse fim de semana porque já sabem que chove sempre. Há aqui alguma justificação. Olha, já choveu torrencialmente, tivemos que fugir para as figueiras, já fez um calor abrasador, já ardeu a mata, já aconteceu tudo, não é? Já aconteceu tudo e de facto não é um fim de semana, mas nós... Em algumas associações onde estive, a gente dizia, marcamos naquele fim de semana, não que isso é as festas da igreja e isso chove sempre. Chove sempre, nós não temos muita sorte, não, mas é a mais próxima que temos da festa litúrgica da padroeira e, portanto, da Senhora do Rosário, e, portanto, essa é que é a nossa, é o que nos move, portanto, não é apenas escolhermos um fim de semana que seja simpático e agradável, mas também temos esse cuidado, não tentar não marcar eventos que choquem com outras capelas, com outras associações, e aqui na Marinha há imensas, e às vezes essas festas são difíceis de marcar. Eu sei que já tem havido aí até algumas picardias entre algumas, porque não há fins de semana, pá, os fins de semana são curtos, não é? E são poucos, não é? São sempre os mesmos, não é? Olha, passando aqui um bocadinho aqui para o tema central, até porque há aqui alguns temas que nós gostaríamos de falar com o Patrício, recuperando aqui o percurso, portanto, quando vai para a Maceira, antes de vir para a Marinha Grande, estamos a falar com 25 anos, mais ou menos, não é? Mais coisa, menos coisa. Já tínhamos visto que a decisão ou esta vocação surge também já numa idade já de jovem. Aparentemente tudo isto mais difícil, né? Aparentemente tudo isto mais difícil. É membro do Serviço de Apoio ao Clero e faz parte da NAU, na National Alpha Office Portugal. A equipa coordena, portanto, o percurso Alpha em Portugal. Eu fui procurar um bocadinho isto, já tinha ouvido falar sobre o que era o Alpha, mas fui procurar um bocadinho isto e fiquei preocupado. Ainda não convidaram para jantar, de certeza. Costuma ser em picacinhos, pá, temos de tratar disso. E eu fiquei preocupado, eu confesso, porque eu fui ao site. E vi lá dois botões, um dizia cursos casados online e o outro dizia Marriage Builder. Eu fiquei preocupado se isto tem uma coisa a ver com algumas redes de encontros de... Não tem nada a ver com isso. Não tem. Aliás, até nem apesar de ter uma origem cristã, o curso para casais não tem uma motivação religiosa. Ou seja, não é só social, mas é sobretudo um curso que tem que ver com a relação. Portanto, tem temas do tipo como construir uma relação sólida, gestão de conflitos, como melhorar o diálogo. Eu fiz a tradução não do curso para casais, mas do curso para noivos, para namorados. E basicamente aquilo é tipo uma sessão de terapia. Sabem? Ou seja, a ideia daquilo é uma coisa muito romântica. Nós aqui na Marinha Grande nunca fizemos porque não encontramos um sítio ainda ideal para fazer aquilo. Porque eles propõem mesmo um jantar a dois, assim, um espaço bonito, agradável. Há esse tema sobre o diálogo. E depois, então, é trabalho em casal, justamente para melhorar a relação. Portanto, aquilo é uma ferramenta para crescimento pessoal e do casal. Portanto, não é evangelização, não se fala ali do evangelho, não é catequético, não é? É mesmo desenvolvimento humano. Não é? E tem corrido muito bem. Eu sei de pessoas que salvaram o casamento depois de terem passado por ali. Porque aprenderam uma série de ferramentas. Lá está, aquilo que vos digo, por exemplo, da compaixão, não é? De sermos capazes de nos pôr no lugar do outro. Às vezes isto não acontece num casal. Porque o pessoal começou... Hoje em dia já se namora-se pouco, não é? O pessoal tem mais curtos. E depois, quando assume uma relação, é para casar. Então, às vezes, dá-se um salto muito grande ali do conhecimento. Eu vou-vos dizer que às vezes já me tem acontecido, e isto é ridículo, mas chegaram ali um noivo, eu vinha marcar o meu casamento e tal, e a gente pede, pronto, é aquela parte burocrática, os nomes e assim. Então, e como é que se chama a tua esposa? Minha esposa chama-se Sara Oliveira. E eu, olha, eu vou precisar do nome completo. E o Manfio mete a mão ao bolso e puxa do telemóvel. E eu vi logo o que era aquilo. Tu vais telefonar à tua noiva e vais-lhe dizer que estás à minha frente e que eu lhe perguntei como é que ela se chamava e tu não sabes dizer o nome completo dela. Ele ficou pálido, abanou a cabeça porque percebeu a barbaridade.
Sim, epá, vai-te embora, rapaz, tu fazes isso, ela mata-te. E é verdade, chegam-nos às vezes sem saber o nome e tal. Eu imagino os dias seguintes delas a tentar descobrir o nome dela sem lhe perguntar, imagina. Não, mas isto é das preocupações que tenho, porque, sabem, acontece, tivemos uma história, não foi comigo, num curso para casais, para quem vai casar mesmo, um fulano dizia, epá, então há aqui duas coisas que não gosto muito, isto, para já ou para sempre. Ou para sempre era muito tempo e a gente não sabe o dia da manhã e, portanto, e depois eu não queria casar com o ritual, como eu queria fazer uma coisa como os americanos, sabem, os votos, né? Epá, e ele disse isto à frente da noiva, que para sempre era muito tempo e ele não sabe o dia da manhã. O dia da manhã era domingo e eles já não vieram, que ela acabou com ele naquela noite. Pronto. Filipe, acredito que a Ana, a tua mulher, deve ter tirado muitos cursos destes, né? para tantos anos de casado contigo, de certeza absoluta que... Não, ela, ao contrário de mim, ela tem muita paciência e, portanto... E a coisa acontece. Equilibra. Exatamente. Mas pronto, mas por dizer que o curso para casais anda a este nível humano, e de facto tem sido muito interessante. E são coisas muito simples. Eu fiz a tradução disto para noivo, para namorados e assim, e que não é para quem vai casar, é de facto para quem tem uma relação e pensa, pá, estamos ou não preparados para assumir um compromisso sério, não é? Não é aquela coisa, vamos casar para ver como é que é. Eu fico sempre super nervoso quando dizem, a gente vai juntar-se para ver como é que é. É como se a Patrícia Mamona, quando vai aos Jogos Olímpicos, eu vou ver o que é que consigo saltar, não é? Aquela mulher, quando vai saltar, é para saltar 20 metros. Depois, se calhar, não chega aos 20, porque acho que não, que ela anda ali nos 17,5, 18, não é? Mas ela não lhe passa pela cabeça, vou ver como é que corre, não é? E quando alguém diz que vai ver como é que corre, vai ver com alguém, à partida parece que já está coxa à partida, não é? Já estamos aqui já estou a assumir que não vai correr bem. Epá, não tem para onde correr bem. Mas isto sou eu que nunca me casei, portanto, eu também sou um bocado parvo nestas coisas, pronto, mas é a minha opinião. Mas há aqui um tema que o Patrício certamente tem aqui muito mais experiência que nós, que é esta questão da importância da Páscoa para os cristãos, e não só, no contexto atual, e quando falo no contexto atual até falo antes da pandemia, ou seja, aquilo que é a Páscoa hoje certamente não era a Páscoa de há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, mas em particular com estes desafios do confinamento e com os desafios da pandemia, com estas questões, como é que se tem vivido isto, estes eventos, dentro da Igreja? Olha, o primeiro impacto foi horrível, não é? Porque nós, aliás, a Páscoa ano passado foi um pânico, porque tivemos que celebrar à porta fechada, portanto, éramos só nós, e aqui a Marinha Grande, pronto, a Marinha Grande sempre teve má fama com paróquia, pronto, por vários motivos, pelas histórias que tem, mas é mentira, isso é um mito urbano. Eu tenho um amigo, padre, que diz que vocês irem a Marinha Grande, isso é um laboratório de pastoral, não é? Se há sítio, né, nesta diocese onde a gente pode inventar uma coisa nova, como o curso para casais, um alfa ou qualquer coisa, é aqui, pronto. E nós tivemos a sorte de ter um conjunto de pessoas, as nossas transmissões são em HD, não é? Nós não fazemos coisas com webcams, a não ser que eles estejam doentes e não possam, portanto. E por acaso, portanto, a Páscoa foi feita como? Com o Sr. Fernando Brites no coro, a cantar sozinho, a organista, eu e o Padre Rui, nem a qual estivemos, penso eu, na altura, pronto, para não trazerem mais gente, e pronto. E 3 pessoas da equipa nas câmaras e na regia e tal, todos ali, e pronto. E foi um impacto muito, muito complicado. Mas depois percebemos que afinal isto pode ser muito positivo. Tivemos até um retorno muito positivo quando pessoas que habitualmente frequentam e estarão sempre no tríduo, porque esta coisa às vezes nós temos imensa gente que é católica e até praticante e que nunca participou num tríduo, não é? E as pessoas disseram, sabe? Olha, já agora... o tríduo é a quinta, a sexta e o sábado. Portanto, é aqueles 3 dias principais. É a quinta-feira santa, a sexta-feira santa e o sábado. A vigília pascal. E as pessoas em casa, como aquilo ia para o YouTube e para o Facebook e agora as Smart TVs dão, a gente até consegue pôr aquilo na televisão. Então o pessoal viu aquilo em casa, no sofá, na primeira fila. E as pessoas disseram, epá, há ali coisas que eu nunca tinha reparado. Coisas do ritual, não é? Sabe? E portanto, nós às vezes automatizamos tanto isto, que as pessoas às vezes nem se apercebem. Nós começamos a vigília pascal no sábado santo, na rua, à volta de uma fogueira. Se são os 400, não dá para estarmos os 400 a ver. Não dá. E agora deu. Ou seja, o que é que aconteceu? Para além de ser extremamente chato não podermos estar juntos,
isto ajuda-nos a desmontar uma certa cultura do cumprimento do preceito. Ou seja, tu tens, é aquela história velhinha de tens que ir à missa. Eu vou à missa porquê? Tu tens que ir à missa e enquanto estiveres debaixo do meu teto, tu vais à missa porque sim. E a gente sabe que por si não é resposta. Pronto. E por isso é que os últimos anos têm sido como têm sido. A pandemia ajudou-nos, de facto, a focar naquilo que é essencial. Ou seja, porque é que eu vou e o que é que eu lá vou fazer. Não é só cumprir, não é só porque é obrigatório, não é só porque há um preceito que diz que eu devo ir à missa ao domingo ou a participar nestas coisas. As pessoas acabaram por conseguir ver de frente. Eu já não dava no corre-corre, consegui preparar-me muito melhor. Conseguimos fazer tudo até com outra calma, não é? E, portanto, a pandemia mostra-nos um bocadinho isso. Sim, mas isso não, por um lado, e eu fiquei surpreendido também aqui, nós fazemos trabalho de casa, isto é um trabalho muito profissional. Eu fiquei surpreendido com 291 comentários na última missa. E vi uma coisa que provavelmente... Isso foi por baixo. Pois é possível, portanto, ou seja, não sei qual foi o dia, mas, portanto, ou seja, se calhar havia um dia depois, portanto, é possível. Mas vi aquilo que provavelmente não acontece quando há a missa na igreja, que é as pessoas a falar com alguém, seja com quem for, né? Mas as pessoas dizem bom dia, dizem boa tarde, gostei muito, não gostei, perguntam coisas. E na missa, na igreja, o sentido é sempre contrário, ou seja, o padre fala com as pessoas que estão a assistir e dificilmente há uma bilateralidade aqui da comunicação. Portanto, eu achei curioso isso porque o Facebook permite isso. E as pessoas até respondem. A pessoa, até para dizer amém, há pessoas que escrevem amém. E como não conseguem cantar connosco, escrevem a frase. É muito engraçado. E aliás, a pandemia veio revelar para nós uma série de fragilidades, algumas que nós já sabíamos que tínhamos e que gostávamos de mudar, mas, Sr. Padre, foi sempre assim que se fez. Esta é outra das minhas irritações. Quando me dizem foi sempre assim que se fez, por amor de Deus, não é? A procissão sempre passou ali naquele meu pinhal. Então, mas no pinhal porquê? Porque ali era o pinhal do senhor que deu terreno para fazer a capela. Já está a gozar comigo, não está? Não. Então a procissão tem que passar sempre ali, pronto, enfim. E portanto, havia coisas que nós queríamos mudar e que não conseguimos porque o ambiente não o permitia. E agora, de facto, caiu tudo por terra. Às vezes um certo bairrismo em relação às capelas. As pessoas às vezes têm mais devoção à capela do que a Nosso Senhor. E há um amor muito grande e que é muito saudável, não é? Ou às vezes à imagem, por exemplo, a imagem da Nossa Senhora do Val, não sei das quantas, do Val da Perra, não é? A Nossa Senhora é a mesma do Val da Perra e a Nossa Senhora do Rosário, não é? Mas eu gosto de rezar a esta imagem. Não, mas isso é bruxaria, portanto, há aqui uma catequese que não está bem feita. A pandemia veio pôr isto tudo por terra, não é? A pandemia veio... Há pessoas que só vão à missa àquela capela e deixam de ir à missa se não houver missa na capela deles. Isto veio baralhar tudo. E agora, não é embirração do padre, não é? Teve que ser. Portanto, é uma oportunidade. E há coisas que, de facto, nós percebemos que estavam mal e estavam piores do que a gente imaginava. Aquilo que tu dizes, de facto, a missa... Ok, a missa é uma celebração e portanto, funciona nesse sítio. O problema não é a forma como a missa é vivida. O problema é que reduziu-se a vivência da fé à ida à missa. Aquilo que deveria ser um conjunto de pessoas, como eu e o Filipe, que somos amigos, ou eu e o irmão dele, que eu nem lhe chamo Lúcio, chamo-lhe Júlio, não é? Porque nos conhecemos, somos amigos e juntamos-nos. Agora, como somos tantos, esta proximidade não é fácil. Então vamos todos à missa ao mesmo tempo e não juntos. E como nós vivemos os tempos da cristandade, em que se vivia num país católico, não é? Eu não sei como é que nós não éramos os reis católicos, mas pronto. Perdeu-se um bocadinho este sentido da comunidade. Por um lado, reparem, por exemplo, como é que a gente faz um sentido de comunidade com 1 milhão de pessoas no 13 de maio? Não dá, não é? E isto perdeu-se. Então aquelas pessoas vão lá, mas já não se conhecem. Afunilou-se tudo. A missa era um elemento, e é um elemento fundamental, sim, mas que alimenta o resto. Mas depois era suposto eu ir à missa com o Filipe, mas depois ter a oportunidade em conversar com o Filipe, por isso é que coisas como o curso para casais, um curso alfa, em que nós convidamos. Eu tenho pessoas que às vezes vêm ao cartório e pessoa que não é batizada e foi convidada para ser padrinho, não é? E sabe que não pode ser padrinho, então se uma pessoa não é batizada, como é que vai ser padrinho de uma... Se uma pessoa não é religioso sequer, como é que vai ser padrinho de batismo, não é? Mas vem pedir à mesma, e já sabem que vão levar um não, mas já vêm com 7 pedras na mão para me responder porque eu vou dizer que não. Então eu deixei de dizer que não. Quando estas pessoas vêm ter comigo, eu digo, olha, vamos fazer assim, vem jantar comigo tal dia. E depois conversamos.
E convido assim para ir fazer o curso alfa, que é o quê? É sentar à mesa com eles e conversar. E a gente ao fim de meia hora à mesa somos super amigos. Pronto. Então, e a pessoa fica, então, mas hoje não me vai dizer que não. Não, eu vou deixá-lo escolher. Depois o senhor é que me há de dizer, o senhor vem jantar comigo. E depois conversamos. Mas eu tinha aqui 7 pedras para lhe atirar, para lhe chamar nomes, para lhe dizer que o senhor é isto e que é aquilo, e que os padres não sei das quantas, e o senhor convidou-me para jantar. Sim. Pronto, mas paga ele. Por acaso não, porque aquilo é com o patrocínio do industrial e eles fazem um preço simpático à gente. A gente com 5,5€ faz o jantar para todos. Pronto. Um abraço para o industrial. Não queres mandar cumprimentos para o industrial, Patrício? Pois, o contacto é sempre com a Marlene. Perdão, Marlene não, a Olga. Mas é familiar aqui do familiar. Pronto. Mas ela é que vai lavar sempre a comida, portanto, às vezes já lá tem ido com a mãe, com o pai e tal, mas é mais com ela. Mas pronto, o patrocínio encerra aqui. Né? Então, a pandemia, de facto, vem-nos trazer uma oportunidade de perceber que nós devíamos ter outro tipo de cuidado. E de facto, aquilo que vocês veem nos comentários era o que nós devíamos ser capazes de fazer na comunidade. Não só na missa, embora depois a missa também seria complicado estarmos ali todos à conversa, mas perceber que a fé não é apenas um ir à missa e já está. Pronto, não é isso. Já agora tu também falaste aí na questão falaste em catequese, na palavra catequese, não propriamente estivesse a falar na catequese dos miúdos, mas esta também foi uma das grandes alterações e, sobretudo, por aquilo que eu sei, pelo envolvimento que os pais passaram a ter, um envolvimento mais direto que passaram a ter na catequese, que, aliás, faz todo o sentido, não é? Sim, nós, como não... A catequese não é um ATL. Pois, e às vezes fazia-se isso, fazia-se isso. Mas, por exemplo, há coisas da catequese que nós temos estruturais que são estupidez. Ou seja, a Páscoa e o Natal são, sim, 2 pilares do ano, não é? Para nós, e a Páscoa, sobretudo, e era disso que estávamos a falar, e já nos perdemos um bocadinho. A malta vai de férias. É, exatamente, ou seja, até fazemos campanhas de preparação da Páscoa, não sei o quê. Chega-se à Páscoa, damos férias. Então o miúdo anda aqui 10 anos na catequese e nunca participou na celebração da Páscoa. Pronto, é estúpido da nossa parte, não é? E de facto, nós sofremos muito porque isto entrou na tal cristandade e na tradição. E é tão forte que as pessoas querem porque também tiveram, pronto. E então a catequese serve, vocês vêm cá trazer os garotos às 2, vão ao continente, não é? Bebem um cafezinho com a esposa, porque eu sei que a vida é complicada e às vezes não há tempo sequer para namorar, e depois vamos buscar o puto à catequese. Entretanto, costuma ser catequese e missa, 2 às 3h30, por exemplo, catequese, e depois a missa às 4, mas vocês às 4h30 já estão despachados. Então vão lá e tiram-no a meio da missa. Então, o que é que significa? Pronto, é por aí. Agora, a pandemia, como não podíamos ter catequese presencial, foi a desculpa perfeita para fazermos a catequese familiar, ou seja, fazemos catequese com os adultos e para adultos, que depois ensinam, porque a catequese tem que ver com conhecimento, sabermos coisas, aprender, mas é sobretudo uma experiência, não é? Como é que as pessoas reagiram em relação a isso? Como é que as famílias... nós já tínhamos tentado, não é? E nunca conseguimos porque não havia... Pronto, houve ali sempre uma série de coisas que não deu. E agora não tínhamos outra opção. Portanto, não foi uma opção com o padre... Não foi a migração do padre. Não foi a migração do padre. Só dava para aquilo, pronto. E toda a gente se inscreveu à mesma. Há pessoas que desapareceram completamente. Eu tive pessoas que disseram coisas do tipo: mas eu não sei ensinar o meu filho. Então, o seu filho não sabe tomar banho. Por exemplo, não é? Quer dizer, porque nós estamos a falar de educação, não é? É educar como se educa para a cidadania e educa-se para a fé. E, portanto, educa-se como? É como a música, a gente aprende com uma guitarra, a gente pode ter aulas teóricas, não é? E sabe fazer o acorde, e vê o acorde como é que ele é desenhado, mas a gente aprende a tocar, não é? Mas isso também é o eterno problema dos pais que não são católicos e que põem os miúdos na catequese. Exatamente. É outra coisa que para mim, olha, podia ser os católicos não praticantes, não é? Exatamente, podia ser perfeitamente uma irritação. Porque é assim, se eles não querem, até porque aí obrigam os miúdos, não faz sentido. Mas porque também não têm coragem de assumir que não querem ser, porque eu acho que nós temos todos alguma curiosidade em alguma coisa, não é? A gente pode dizer uma coisa bonita, nós temos sede de transcendência. Isto podia ser quase um spot publicitário, não é? Jingle. Um jingle, não é? Mas agora, o problema é o quê? Isto é difícil. É exigente, não é? Mas o que acontece com a fé acontece com as nossas associações. Toda a gente gosta da Associação Cultural, Recreativa, Desportiva de Picassins e de Valdaperra. Mas ser
da direção... Contribuir, não é? Não, aí já não, porque exige da nossa parte, pá, e aqui a questão da fé, as pessoas sentem essa necessidade, mas como é exigente, epá, a gente nem sempre tem, porque se calhar também não foi bem explicado, e é verdade, nós não fizemos uma boa catequese. A maior parte das pessoas tem as noções de fé infantis, foi que aprenderam quando eram crianças, e nunca fizeram este salto. Muitos destes pais que alinharam connosco no esquema da catequese familiar e até fizemos uma coisa ainda mais simples, que era uma vez por mês só, é o mínimo dos mínimos, e alguns disseram assim, pá, eu não percebo nada daquilo, eu já não me lembro ou eu não tive, mas olharam para aquilo e pensaram, epá, mas isto é uma oportunidade e vou crescer com o meu filho. Pronto, havia ali alguma curiosidade e foi um empurrãozinho para a frente. Outros foi um empurrãozinho para assumirem aquilo que já vivia há uma série de anos. Pronto. E temos tido um feedback muito positivo de alguns pais que estão, de facto, muito curiosos e muito interessados. E a obrigar os nossos catequistas a dar ao chinelo, porque estavam habituados a ter aquela catequesezinha para os putos, e agora os putos fazem perguntas difíceis aos pais, e os pais vão apertar com os catequistas, e os catequistas não sabem, vem ter comigo. Né? E agora estamos todos a crescer, não é? Estamos todos a crescer. A pandemia, e eu já disse isto até no ambiente de clero, e o pessoal fica um bocado chato, a pandemia veio provar que nós estávamos a tapar o sol com a peneira. Andávamos a enganar-nos há muito tempo. Porque se nota que é uma realidade em vários setores e várias áreas, quer dizer, não é só na igreja. É transversal, sim. Aliás, mesmo esta questão... E a raiz é a mesma, não é? E a raiz do problema é a mesma. O próprio plágio é um exemplo disso. Andamos há 2 anos para fazer isto e esperámos pela pandemia. É verdade. Era sempre o tempo para onde é que vamos gravar e com o tempo para gravar. E agora estamos aqui todos na boa, não é? Olha, eu gostava também de falar aqui um bocadinho e trazer aqui este tema, que também já passámos por cima dele, da Conferência de São Vicente de Paulo, a própria intervenção das Cáritas, da Cáritas, a Santa Casa de Misericórdia, embora aqui num plano diferente, mas a Igreja tem uma intervenção muito forte na sociedade e no apoio às pessoas. No contexto de pandemia, mais uma vez, as coisas certamente são mais difíceis, porque aumenta eventualmente a procura e reduz os recursos, imagino eu. Como é que isto tem, como é que a Igreja tem vivido isto? Principalmente a Maria Grande. Na verdade, quer dizer, sim, a Igreja está por trás da misericórdia, da conferência, mas as coisas cresceram tanto que, de facto, são autónomos, não é? E, epá, eu tenho assento na mesa da misericórdia, mas aquilo tem autogestão, e ainda bem, porque senão dávamos em dois, da mesma maneira que a conferência também, ok? Portanto, tudo isto funciona, não pode depender do padre, Deus me livre, que não daria, até porque eu não tenho capacidade para gerir a conferência, nem uma misericórdia, não é? Embora alguns colegas gostem muito de assinar cheques e de puxar eles estas coisas. Aqui com a conferência, pronto, a conferência, lá está, é gerida por uma série de pessoas com muito boa vontade, mas já todos reformados e com alguma idade, não é? Eu, antes do acidente, do meu famoso acidente, a distribuição foi suspensa. E chegámos a um ponto, mas estas pessoas que precisavam agora ainda precisam mais. E então chegámos à conclusão que fizemos o quê? A conferência vinha, ou os voluntários vinham, preparavam os saquinhos todos, agrafavam uma folhazinha com o nome e a morada. Eu ia de véspera, levava o telemóvel, inseria as moradas no GPS, no Google Maps, e tentava alinhar a coisa para fazer um percurso mais ou menos bom de fazer. O padre Rui conduzia porque tem uma carrinha, portanto dá mais espaço, enchíamos o que conseguíamos e lá fomos nós. E depois interrompi quando depois caí, e entretanto a conferência também já deu assim um bocadinho este salto. Pronto. Agora foi complicado porque a conferência recebe não só a roupa, porque eles apoiam sobretudo com bens alimentares, não é? Durante algum tempo até havia muitas coisas que sobravam, comidas e assim, mas depois aquilo chegou a um ponto, não sei, muito difícil ir buscar todos os dias ao Pingo Doce as coisas que eles fazem, porque a gestão daquilo é muito complicada, ou seja, eles têm que fazer não sei quantas fornadas por dia, fecham às 9, são 8 horas, ainda falta fazer 2 fornadas e eles vão fazê-las. Às vezes vinham aqui trazer frango assado ainda quente. Pronto. Mas aquilo depois tornou-se muito difícil porque chegámos a ter aqui quase 20 arcas a funcionar e, portanto, abandonou-se um bocadinho essa parte. Eles dão, sobretudo, bens alimentares que recebem, às vezes, da Cáritas, do Banco Alimentar. Que tem quando nós fazemos a campanha do Banco Alimentar, eles depois distribuem pela conferência e por uma série de associações do género roupa
portanto, que recebem das pessoas aqui da cidade. Volta e meia, há necessidade de roupa de bebê, porque volta e meia o armazém deles lá em cima é assaltado, pronto, e vai tudo, pronto. E, portanto, trabalham nisso. Nessa altura, então, depois fizemos esse esforço de, vamos ter que chegar às pessoas, e conseguimos, e eles agora, entretanto, ajustaram-se, porque as pessoas perceberam que isto não ia passar, não é? E ajustaram, mas, de facto, foi difícil, porque eles recebem, mas volta e meia têm que comprar muitas coisas, e o dinheiro era patrocinado pelos ofertórios dos funerais e alguma generosidade dos próprios. A nossa conferência chegou a ter quase 800 famílias inscritas. É uma loucura, não é? Mas pronto, agora está um bocadinho mais equilibrado. O Banco Alimentar também conseguiu dar a volta, portanto, criaram-se maneiras das dádivas serem feitas e as coisas chegarem aqui, portanto, e tem conseguido, mas agora estamos justamente num processo de encontrar novas pessoas e temos que mudar o esquema, porque eles estavam habituados, eram todas pessoas reformadas e pessoas já com alguma idade, então a reunião era terça-feira à tarde. Podiam, não é? Terça-feira à tarde, às 3 da tarde, mas vocês trabalham, mas eu quero ajudar, então, mas aquilo é à terça-feira à tarde e a distribuição é à tarde, vocês nunca podiam ajudar, pronto. Estamos agora a tentar fazer um trabalho, de facto, de transformação de tudo isto. Não é? Pois, porque uma das coisas que nós temos assistido, e às vezes há algumas reportagens da televisão que mostram isso, há uma faixa etária de jovens, a faixa dos jovens é sempre relativa, né? Mas há uma faixa etária de jovens que mostram-se disponíveis muitas vezes para ajudar e para colaborar e para contribuir. Mas nem sempre... parece que a coisa não encaixa, ou seja, parece que há muito bloqueio para que estas coisas aconteçam, ou seja, as coisas não são simples, não são fluídas. Porque... Ou seja, por um lado... Há jovens a colaborar nestes projetos na Marinha Grande. Há qualquer coisinha, mas lá está, ou seja, como a estrutura está feita para determinada faixa etária, não é? Claro. Nós tínhamos aqui uma miúda ou outra que, por exemplo, à quinta-feira à tarde tinha a tarde livre, vinha aqui ajudar. Sim. Mas a estrutura precisa de ser mudada, não é? Para que isto aconteça. Mas depois, nós estamos a falar de uma coisa com responsabilidade, e é um trabalho muito duro. É um trabalho muito duro. E temos aqui histórias muito tristes. Nós tínhamos uma senhora que teve que desistir porque foi espancada por uma vizinha. E espancada foi feio. Foi muito feio. A senhora era achincalhada na rua porque tinha fama de roubar. Não roubava nada, coitada, ela nem precisava, quer dizer, ela roubava, era o tempo à família para estar aqui. Mas muitas vezes os jovens, e é bonito dizer, mas depois isto precisa de empenho. Isto não é uma coisa vir aqui uma vez ou outra dar uma ajuda. Isto precisa de estrutura, de estabilidade e de compromisso. E a malta nem sempre tem essa... Ou seja, temos que mudar a estrutura e o pessoal também tem que perceber que tem que dar um jeitinho. E às vezes é uma questão de modas, não é? A ajuda muitas vezes vem de forma pontual. Olha, sim senhor, olha, há a campanha do Banco Alimentar, é preciso voluntários para estar ali à frente do continente. Pronto, a gente vai, não é? Mas às vezes até a forma como os voluntários são geridos é má. Eu já tive ali gente que estava ali, eram só 2, e estavam há 4 horas aflitinhos para ir fazer um xixi. Mas não conseguiam porque entretanto não conseguiam ir. Portanto, tudo isto precisa de mudar e lá está, nós somos muito reféns de uma estrutura muito pesada, seja no social, seja na liturgia, seja na pastoral, e temos de ter corajosos para mudar isso, não é? Mas de facto estes são trabalhos delicados. A conferência implica quase contabilidade, porque não é qualquer pessoa que chega aqui. Vocês chegam aqui, não, vocês têm que mostrar, e é preciso fazer, de facto, analisar a situação, e portanto é preciso gente que saiba que, e não é um trabalho fácil, como também não é um trabalho depois muito fácil estar aqui à frente, não é? Às vezes torna-se um bocadinho violento e portanto não é fácil, mas sim, havemos de caminhar para aqui. É um dos desejos que temos, integrar justamente a catequese para que não seja só académica e que possa ser vivencial assim. Mas isto vai implicar que eu, em vez de fazer a distribuição à terça e à quinta, eu possa fazer ao sábado, por exemplo. São muitas cabeças, sabem? São muitas cabeças, é uma cultura muito grande, é difícil, mas vai. Mas aproveitando a questão da cultura muito grande e das muitas cabeças, uma das coisas que tem acontecido na Marinha nos últimos anos é um crescimento bastante grande de outras comunidades, ou seja, de pessoas que chegam à Marinha por via da indústria, por via da procura do seu local de trabalho. E estamos a falar já de comunidades bastante grandes, seja de outras culturas. Isso tem aumentado a necessidade também deste tipo de apoios, ou estas culturas protegem-se a si próprias e as coisas não chegam à igreja? Até porque muitas destas culturas nem sequer são católicos, propriamente dito, provavelmente, não é? Pois, mas a conferência é uma sensação que eu tenho. Sim, não... Aliás, a conferência até sofre com uma coisa. Tem um peso tão grande na Marinha que passa muitas vezes por uma coisa oficial. E às vezes as pessoas vão à Câmara e são enviados para aqui.
vão à Segurança Social e falam-lhes da conferência. E muita gente chega à conferência convencido que isto é um serviço estatal. E tratam as nossas voluntárias... É o teu pelouro. E tratam... Nós temos aqui histórias do Arco da Velha. Pá, há um que me marcou profundamente. Vinham coisas de um supermercado qualquer, pá, era um pacote de bolachas que rasgou ali uma pontinha, a pessoa rasgou nas mãos do funcionário, é metido dentro de um saco e foi oferecido. A pessoa que recebeu as bolachas, ou os bolos, ou os biscoitos, ou o que era, quando viu o saco rasgado, manda-o à cara da senhora e diz: "Como você, que eu não quero isso." Pá, para quem tem alguma necessidade, não é? Pronto. Mas as pessoas chegam aqui muitas vezes convencidas que isto é um serviço municipal, por exemplo, e não têm noção que as pessoas que estão aqui são voluntários e tal. Agora, eu sei que sim, porque tem havido um aumento muito grande de necessidades para bebés, pessoas que vêm para a Marinha que nem têm casa, não têm nada, não têm, e tem sido um corrupio de camas de casal, camas de bebê, quase mobilar casas. E depois é muito difícil distinguir quem de facto precisa mesmo, não é? Como vos digo, quando eu e o Padre Rui fizemos a ronda, e eu devo-vos dizer que andei em sítios, eu andei com um acampamento de ciganos atrás de Iberomoldes que nem o GPS conhecia, pá. Não sabes onde é que... Não sabes quem é que mora lá nesse acampamento de ciganos? Não, o Patrício não sabe. Não, é o Bruno Lemos. Pá, mas aquilo ainda é para lá. Eu vim perdido para dar com aquilo. Caminho do Pinhal já, a entrada do Pinhal. E depois a morada que nós tínhamos era já na estrada, já quase a chegar à Maceira. Eu, por acaso, dei comigo perdido numa casa de pessoas que eu conhecia, bati à porta e lá me disseram, pronto, né? É muito difícil, mas nessas voltas, por acaso, tipo, ir a uma casa e acharmos aquilo estranho, não é? E depois conhecíamos a vizinha, e depois a vizinha: "Vocês vêm aqui fazer?" "Então, andam aqui a fazer o quê?" "Viemos trazer aqui o cabaz da conferência a esta casa." "É esta casa." Como conseguimos fazer isto porta a porta, apercebemos de algumas situações de pessoas que de facto enganavam. Não precisavam. Não precisavam, e tinham negócios paralelos, completamente fora da coisa. Aí tem a ver com aquilo que estavas a dizer, que é a questão das pessoas têm muita necessidade, e a necessidade não é só a necessidade de comer, muitas vezes também tem a ver com a necessidade de formação, necessidade de saber viver em sociedade, civis, coisas do género, não é? Também tem a ver com isso. Por aí, mas não é muito fácil, porque numa cidade tão grande, né, as conferências foram criadas em ambientes mais pequeninos, ou seja, o Filipe tomava conta ali da sua rua, não é? Do seu lugar. Agora, numa cidade destas, temos que quase institucionalizar a coisa, né? E perdeu-se um bocadinho aquela caridade cristã, não é? Porque, pronto, depois há aquela coisa do pessoal vir de carro e tal, mas pronto, não vale a pena. Vamos aproveitar então para passar para as sugestões. Estamos a chegar aqui ao final do nosso sexto plágio. E vou já perguntar ao Patrício qual é a sugestão dele. Eu sei que tem a ver com a imitação, mas então imitar. A minha sugestão é muito simples. Sabem que agora está muito na moda gostar muito do Papa. O Papa é fixe, não é? O Papa não é fixe, o Papa é cool, não é? Então a gente gosta imenso das coisas que ele diz, mas nem sempre a gente gosta de fazer as coisas que ele faz. Não é? E lá está aquilo que significa o tal ser católico. Não é só gostar de Nosso Senhor Jesus Cristo, é viver como Ele. Pronto, não é só ir à missa, é de facto que a missa sirva para eu ser melhor pessoa, não é? Mais santo. Mas a gente fala em santidade e pronto. E eu tinha como sugestão, de facto, olhar para aquilo que o Papa Francisco diz e escreve, e as pessoas gostam, e ele de facto é um homem extraordinário, mas era olharmos para aquilo como uma coisa que a gente diz: eu se calhar podia dar um passo nesta direção, não é? Para dizer que ele é fixe é fácil, não é? Ficar muito impressionado com o discurso dele é muito bom. Agora, ir para o local de trabalho e tentar ser um bocadinho Francisco, essa aí é só para duros, não é? Essa é só para cristãos, essa é só para católicos praticantes. Filipe, também estás aqui uma sugestão. Eu pensava que trazias aqui um documento pontifício, mas traz o livro, não é? Eu era, mas depois percebi que o Papa estava na moda, pá, eu pensei assim: não, se calhar é arriscado demais, porque eu tinha a minha sugestão era lerem a Fratelli Tutti, mas acho que devem ler à mesma, e sobretudo os católicos, que se calhar há muita gente, aliás, são os primeiros a não ler, mas vale a pena ler, que é um excelente documento. A minha sugestão é outra, é um livro que eu não tenho, mas que já li várias vezes,
É verdade, é verdade. E que já ofereci. Era do tempo das bibliotecas. Exatamente. E que se chama Monsenhor Quixote, que é do Graham Greene, que é aquele famoso autor da Casa da Rússia e daqueles romances de espionagem. E ele tem este livro é muito engraçado. O Monsenhor Quixote faz a recriação da obra de Cervantes. O livro é muito pequenino e, portanto, aqui o Monsenhor Quixote é um padre que se junta a um alcaide que é comunista, que é o Sancho Panza. Juntam-se numa viagem no carro do padre, a quem ele chama Rocinante. E, portanto, eles enchem a mala do carro de vinho e de queijo manchego e vão dar uma volta. E durante esta viagem eles vão falando sobre religião e política, que são dois temas que para mim são muito caros. E esta história tem eu falo muita vez nisto, tem a particularidade, depois dele, a dada altura no livro, o alcaide pergunta-lhe, essa coisa do Espírito Santo que vocês lá têm, que aquilo são 3 em 1, como é que isso funciona, que eu nunca percebi nada. E então ele dá a explicação mais engraçada que eu ouvi até hoje, e se calhar a mais, não sei, talvez das mais iluminadas. E então ele explica isso quando estão precisamente a lanchar, e ele diz, olha, estás a ver, a Santíssima Trindade é isto, o Pai é a garrafa, o vinho é o Filho e o Espírito Santo é a alegria que nós sentimos quando bebemos o vinho. E, portanto, esta é a minha sugestão. Tenho que ir tirar notas disso. Eu tenho que tirar uma nota disso, pá. Ficou gravado, não há problema. Isso está muito bem. Eu já estou a imaginar, na próxima homilia, o Padre Patrício dizer assim, queríamos dizer uma coisa, mas vão ver ao plágio, com uma sugestão. É bem forte. Eu faço muito isso, sim. Volta e meia, embora... Uma das que eu vi um bocadinho agora para preparar o plágio foi uma em que falava sobre a Star Wars, acho eu. Sim, e o Batman também aparece muitas vezes. E o Spider-Man. O Twix. Eu agora já não vou dizer. Agora, o Twix é a minha explicação do Espírito Santo, vem pelo Twix. Da Santíssima Trindade, não é? Vem pelo Twix. Vou atualizar. Mas esta é mais agora ficávamos também com o Twix. Se vocês quiserem, podem aproveitar ou não é? Mas lá está. A gente com alto patrocínio, não é? Portanto, está sempre aqui assim a jeito para estas coisas, não é? Portanto, está guardado para quando a pandemia acabar, para juntar aqui os padres da vigararia, que a gente já não se pode juntar, pronto. Mas vou atualizar. Pensava que os padres só podiam ver aquele vídeo. Tens aí uma Santíssima Trindade ao pé de ti. É verdade. Os padres bebem em serviço, que é uma coisa que a gente diz à janeiro quando eles nos mandam parar. E eles ficam sempre perdidos. Olha, vou passar então a minha sugestão, porque temos de terminar, já estamos a ficar um bocadinho fora do tempo. Portanto, a minha sugestão era recuperar aqui um bocadinho a sugestão do médico Rui Portugal, na altura, no Natal, não sei se recordam, que ele veio substituir as conferências de Graça Feitas, e ele veio dizer que para que o Natal fosse feito à varanda, ou visitas rápidas debaixo do vão de escada, portanto, fazer as compotas, os artigos artesanais. Portanto, eu tentei recuperar esta sugestão, porque estamos a entrar numa época que, apesar de tudo, para além da questão religiosa, há a troca de prendas entre padrinhos e afilhados, e a malta tem que ter algum cuidado, porque o pós-Natal foi doloroso. Portanto, a minha sugestão era tentar recuperar aqui estas sugestões da DGS na altura, e se calhar, portanto, ficávamos apenas por fazer os flares e entregar, pode ser, por exemplo, tipo entrega ao postigo, portanto, ou seja, as pessoas, os afiliados passam por casa tipo ao postigo, que é para não haver problemas. Se forem em concelhos diferentes, por exemplo, na minha grande Leiria, entrega-se ali na rotunda da albergaria, portanto, ou seja, que é para não atravessar. E no limite, vamos lá, uma exceção, eu sei que a malta tem andado a andar a pé ali para os lados de São Pedro, cruzam-se, o padrinho e os afiliados cruzam-se e entregam o flare, para evitar ao máximo as concentrações, ou as grandes concentrações. Isso parece uma troca de droga, mas funciona. É a minha sugestão para esta semana. Patrício, o que é que dizes teus olhos? Os meus olhos dizem que por esta altura já andamos todos um bocado cansados, ainda falta um bocado pela frente, não é? E dizem que de facto ainda falta andar muito, não é? E apesar de termos feito muito, ainda falta muito, e às vezes assusta-me um bocadinho perder esta onda de mudança que eu queria muito que acontecesse, não é?
Pronto, é o que dizem, não é? É o que dizem, pronto. E dizem que vale a pena ser católico, praticante, e aceitar o convite para jantar no Alfa, Bruno, um dia destes. Eu ainda não fui convidado. E a gente arranja. Se tiver lá essa garrafa, então, isso aí devemos assumir já como um convite. Há de aparecer. Patrício, muito obrigado então pela tua presença, pelas palavras de esperança. Obrigado eu. Nós sabemos que uma sociedade moderna normalmente e tendencialmente é mais dispersa nas suas crenças, ou seja, há mais variedade, chamemos assim, de opções, mas por outro lado também deve ser uma sociedade onde haja mais capacidade de respeitar e valorizar cada uma dessas crenças. Boa noite, Filipe, também. Penso que este mito estás dispensado ao Homilia Pascal, portanto não precisas de ir, porque já tiveste a presença do padre, portanto, de sexta-feira à noite. Portanto, ele não precisa, ele precisar não precisa, mas quer. Sim, mas é engraçado que o padre Patrício já fez uma coisa várias vezes que foi ameaçar. Já disse assim, eu agora chegava aqui e dizia assim, fulano tal, anda aqui e faz a homilia. Mas vocês não querem, não é? E então faz ele, estás a ver? Eu estou para ver quando é que ele deixa de ameaçar e passa a... Isso é que tens ido sempre ao domingo, estás à espera de calhatina. Da próxima vez que eu ouvir o Filipe, ele fica sempre ali na linha do confessionário, nos últimos bancos. Está feito. Está combinado. Olha, boa noite a todos os que nos acompanham, que nos têm acompanhado nestes 6 episódios. O resto uma boa sexta-feira santa. Até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado.